Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um SEAC no Lar, o momento no qual nos reunimos para o estudo do Evangelho, sempre objetivando a prática do Evangelho no lar. Hoje, eu e José Rubo estamos aqui para trazer mais uma lição do livro Pão Nosso, hoje a número 137, da qual, a partir da leitura, nós faremos as explanações. Antes do estudo propriamente do Evangelho, é sempre interessante que nós possamos comentar um pouco a respeito desse momento, de sua finalidade, seu objetivo, aquilo que de fato é recomendado pelos Espíritos e que nós esperamos obter com a realização dessa atividade, que é tão simples e parte de um convite de Jesus, enquanto esteve conosco na Galileia, orientando a seus discípulos, particularmente a Pedro. Eu convido José para que faça também a sua apresentação inicial e nos fale um pouco, José, sobre o objetivo, finalidade, o porquê do Evangelho no lar. Boa noite, bem-vindo, José. Boa noite, Maurício, boa noite a todos aqueles que nos assistem hoje aqui na TV SEAC, né, com mais um SEAC no lar. Muito importante para nós termos uma noção bem clara do que nós estamos fazendo quando realizamos o Evangelho no lar. Como o Maurício bem falou, a realização disto parte de um convite de Jesus que é feito a todos nós. E é bom também que nós tenhamos em mente, lembrarmos de uma das passagens de Jesus, em que ele nos diz o seguinte: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando nós nos reunimos entre os nossos amigos, ou com a nossa família, ou com qualquer pessoa que nos acompanhe na realização dessa tarefa, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o contato, a aproximação com o Mestre Jesus, com a divindade. Nós estamos procurando nos aproximar de Deus. Então, esse momento de oração, qualquer momento de oração, mas o Evangelho do Lar em especial, é um momento que nós podemos congregar os nossos amigos ou familiares para um estudo que trará um benefício imenso a todos os participantes. Porque nesse momento nós estaremos conectando com a espiritualidade, nós estaremos nos elevando e estaremos entrando numa sintonia, numa faixa vibratória que favorece a harmonia e o bem-estar de todos os que estão ali reunidos e do próprio ambiente em que nós estamos. Quando nós falamos, então, de fazer esta oração no lar, nós trazemos para dentro do nosso templo, que é a nossa casa, toda esta vibração positiva, toda essa vibração divina que nos traz, né, este estudo. Então, essa aproximação com Jesus, essa aproximação com a espiritualidade, ela nos modifica a faixa vibratória, nos modifica o pensamento, nos traz uma condição de serenidade que nos favorece a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Então, em todos os aspectos, o Evangelho no Lar será
favorável para os nossos objetivos existenciais. Eu achei muito bem colocado mesmo, Maurício. Eu acho que você colocou muito bem essa questão do convite que Jesus nos faz. E é exatamente isso. Nós temos sido convidados a fazer o Evangelho no lar. Eu passo agora a palavra para você dar, então, algumas explicações mais detalhadas de como nós devemos conduzir o Evangelho no lar. Obrigado, José. Bom, como nós sempre procuramos fazer, é importante que tenhamos uma certa orientação até para a nossa própria disciplina. Aqueles que nos acompanham todas as semanas já conhecem muito bem essa prática, esse mecanismo, essa sequência que nós procuramos fazer, mas aqueles que estão chegando, estão assistindo pela primeira ou pelas primeiras vezes, é sempre interessante nós lembrarmos. E é claro também, né, muitas vezes, depois de algum tempo, nós às vezes nos questionamos do porquê determinada sequência, o porquê nós fazemos a prece assim ou de outra maneira. Então é sempre bom relembrar. A orientação que nós temos, principalmente aquela que é informada pela FEB, a Federação Espírita, é que nós, ao iniciarmos qualquer momento de estudo voltado ao Evangelho, o façamos com uma prece. Então, nós, nessa prece, nós vamos pedir a Deus que nos permita a realização daquele momento, aquele estudo em família, que nos permita a presença dos orientadores espirituais, para que nós, de nossa parte, tendo o coração, a mente aberta ao aprendizado, possamos aproveitar melhor esse momento. E, a seguir, nós realizamos uma leitura. Não precisa ser uma leitura extensa, muitas vezes um pequeno parágrafo, um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, acaba sendo muito esclarecedor a partir das reflexões que possamos fazer seguindo esse momento da leitura, a discussão sobre os entendimentos daqueles familiares que participaram conosco, ou mesmo no caso de estarmos fazendo sozinho, nosso pensamento, as nossas reflexões sobre o que Jesus quis dizer para a gente com aquelas palavras, o que significa de fato a orientação que os espíritos nos trazem sobre aquele tema através do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aqui, por exemplo, no SEAC no Lar, nós adotamos a utilização do livro Pão Nosso, ao invés de irmos recorrer diretamente ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, tomamos o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e o autor espiritual Emmanuel. E a cada lição desse livro, Emmanuel pega um versículo do Novo Testamento e discorre sobre ele. Então, nós optamos por fazer a leitura desse livro, o estudo desse livro. Hoje, particularmente, é a lição de número 137. Ao usar o Evangelho segundo o Espiritismo, outra forma de leitura que nos remeta ao texto evangélico, nós podemos perguntar o que é melhor, a leitura sequencial ou aleatória, sorteando em cada momento. E, de fato, tanto faz. Cada um de nós pode escolher aquilo que melhor lhe convém. Algumas pessoas optam pela seleção de um texto a cada semana, outros de maneira sequencial, dando a oportunidade de, ao longo de um período, estudar todo o Evangelho segundo o Espiritismo ou toda uma obra espírita, evangélica, como nós procedemos aqui no nosso estudo.
A partir do término da leitura, como dissemos, os comentários, as reflexões, as maneiras que podemos aplicar aquilo em nossa vida, o entendimento sobre aquelas palavras e encerramos também com uma prece. A prece nos predispõe no início a tudo aquilo que vamos receber e, ao final, o encerramento, uma despedida daqueles orientadores espirituais naquele momento, um encerramento que nós fazemos com todos os membros da família e o compromisso que assumimos com nós mesmos de colocar em prática aquilo que foi estudado. Se porventura esse núcleo familiar colocou uma jarra com água para que seja fluidificada, magnetizada pelos bons espíritos, também pode ser distribuído pequenas porções em copos, tipo do copo de café de 50 ml, para cada pessoa que participou daquele momento. E aí, então, estaria encerrado. Quanto tempo essa atividade? De 15 a 30 minutos é suficiente. Não precisa mais do que isso. Também nos orientam os bons orientadores espirituais que não façamos desse momento um momento de comunicação mediúnica. Não que ela eventualmente não possa acontecer em algum momento, mas não na atividade do estudo do Evangelho no lar. Não é para isso que nós nos reunimos. Esse momento é para o estudo, esse momento é para as reflexões. É sempre interessante deixar a orientação, né? Deixa a comunicação mediúnica para o centro espírita, para o momento da reunião mediúnica. Né? Exerça o controle sobre a mediunidade desde já. E isso posto, eu acredito que nós possamos, então, nessa noite, passar ao estudo propriamente dito. Como eu disse, iniciaremos com uma prece, que eu farei agora, nesse momento. Depois, a leitura dessa lição 137, de maneira contínua. E aí, passamos a palavra para a contextualização que o José pretende fazer e voltamos aos esclarecimentos da lição propriamente dito. Convido todos, então, que nos acompanham nesse momento, a elevar o pensamento em prece a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem nos dirigimos, pedindo que, primeiramente, nos permita a realização desse momento, esse encontro de estudo, e que também nos seja possível a presença orientadora dos irmãos espirituais, os nossos protetores familiares que possam, nesse momento, estar conosco, nos intuindo para aqueles ensinamentos que são necessários ao nosso aprendizado. De nossa parte, que tenhamos a boa vontade, o coração e a mente aberto para o estudo que faremos e que consigamos, ao longo dos dias, aplicar em nossa vida. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Passando a leitura propriamente dita, como dissemos, o livro Pão Nosso, número 137, tem por título Inimigos. E trata do versículo Amai, pois, os vossos inimigos, palavras de Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares,
precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Maravilhosa lição que Emmanuel nos traz, então, nessa obra O Pão Nosso. E como dissemos, antes de tratarmos propriamente de cada particularidade que o texto traz, passamos a palavra ao José para que contextualize e nos explique em que condições que essa fala acontece. Muito bem. Obrigado, Maurício, pela leitura, né? Nós sempre prestamos bastante atenção a esse momento, né, da leitura, usamos aqui o Pão Nosso, mas algumas obras de Emmanuel, ele sempre utiliza desse artifício de pensar uma frase de Jesus, uma frase do Evangelho de Jesus, e trabalhar em cima desta frase do Evangelho de Jesus. Muito bem. Nesta lição, a 137, Inimigos, ele pega justamente esta frase de Jesus, que está em Lucas capítulo 6, versículo 35, amai, pois, os vossos inimigos. Pois, muito bem. Lucas, como todos sabem, ele não era um dos 12 discípulos, mas ele foi um acompanhante, um companheiro muito próximo de Paulo, que era um apóstolo. Né? E Lucas, ele era um médico grego, e ele tinha também um interesse muito grande por historiografia e gostava de manter, né, os escritos, né, o registro escrito das coisas. Por isso ele decidiu escrever também o Evangelho de Jesus Cristo, baseado em informações que ele possui. E aí, no Evangelho de Lucas, ele relata essa passagem, que é uma das passagens mais iniciais, inclusive, do apostolado de Jesus Cristo, né? Ou da passagem de Jesus Cristo, aqui pelo nosso planeta. E então ele relata vários
sermões e atividades de Jesus no seu início, em que ele lida, então, com os judeus que os escutavam, que aprendiam com ele nas sinagogas, mas lida também com a resistência dos sacerdotes judeus que viam em Jesus também uma ameaça, porque ele fazia coisas que fugiam um pouco da rotina dos judeus. Como, por exemplo, ele ensinava aos sábados, o que não era correto, né, dentro da visão judaica, né? E nessas atividades dele, né, nesses vários sermões, ele fala esta frase, né, amai, pois, aos vossos inimigos. Ele está dizendo fazendo vários aconselhamentos, e dentre os vários aconselhamentos ele coloca, amai, pois, os vossos inimigos. O que ele procura dizer com esta frase, amai os vossos inimigos? Que não faz sentido, ou não é tão assim gratificante amar quem nós já amamos. Porque amando quem nós já amamos, que merecimento nós temos? Onde que nós progredimos? Quando nós passamos a amar os nossos inimigos, nós nos aproximamos mais da mensagem de Jesus. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. E é muito difícil que a gente tenha com todas as pessoas uma relação ótima. Sempre haverá alguma dissidência, alguma discórdia entre nós. E saber reconhecer no outro um irmão, um filho de Deus, como eu sou, como todos nós somos, é um passo importante na nossa evolução. É um passo importante que nós precisamos dar. É reconhecer as deficiências, as dificuldades que o outro apresenta. Porque eu fazendo isso, eu posso também esperar que as minhas deficiências, as minhas dificuldades, possam ser compreendidas como uma fase do meu aprendizado espiritual. E é isso que acontece com todos nós. Estamos todos aprendendo. Então não há razão para que eu enxergue o meu próximo como um inimigo. Ele é apenas uma pessoa que está num estágio diferente do desenvolvimento. E é essa a passagem, né, já que nós estamos falando de contextualização, o que Jesus estava fazendo nesse momento em que ele dá esses aconselhamentos, e ele está fazendo esses aconselhamentos justamente num dia de sábado. E é o dia que os judeus, então, reservavam para que não houvesse nenhuma atividade. É isso, Maurício. Vamos, então, passar a análise do texto parte por parte, né? Ok, vamos, então, como nós costumamos fazer, a uma leitura das partes, né, dos parágrafos que são trazidos e algum comentário a respeito. Então, retomando desde o início, né? Amai, pois, os vossos inimigos, as palavras de Jesus. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. O que Emmanuel nos chama atenção para esse momento, quando muitas vezes nós dissemos amar, ame, né? Então acabamos muitas vezes acreditando
que deva ser algo totalmente envolvente, a exemplo do que acontece com aquele amor traduzido de forma mais material, mais emotiva, como muitas vezes nós acreditamos que seja o exemplo perfeito daquilo que acontece entre as pessoas, o ser humano que vive no planeta. E, na verdade, nesse primeiro momento, Emmanuel está dizendo, olha, não é um amor puramente envolvido em ingenuidade, guiado pelas emoções, não é disso que o mestre está falando. O mestre está falando de um amor que é algo mais profundo, como nós vamos ver na sequência, no parágrafo seguinte. É algo profundo, não é simplesmente aquele amor tratado com simplicidade, a simplicidade do dia a dia, que, em geral, inclusive, muitas vezes, é objeto de grandes ilusões, de enganação por parte de nós mesmos, né? É algo refletido, é algo que precisa ser meditado, que haja uma compreensão de fato do que é amor. E nós, inclusive, nesse momento, e vamos ver no transcorrer desse texto, que nós precisamos entender também o que é inimigo. Então, nós temos duas propostas muito interessantes, propostas básicas que Emmanuel nos traz, que é a compreensão de amor e a compreensão de inimigo. Pensem bem, companheiros, como que nós vamos amar se nós não temos a real noção, a compreensão do que é esse amor que Jesus fala, e como que nós vamos dirigir esse amor aos inimigos, aqueles que nos são contrários, se nós também não entendemos o que são esses inimigos, o que é que Jesus está falando. Essa compreensão, ou essa fundamentação, ela é básica e inicial para que nós possamos tecer qualquer comentário a respeito do texto que vem a seguir. Não é, José? Quer fazer algum comentário sobre esse? Sim, o comentário principal, né, realmente é a respeito de compreender o que é esse amor, né, que nós estamos falando, o amor ao inimigo. Né? Não é um amor de irmãos, é um amor entre iguais, entre pessoas iguais, entre seres iguais. Né? É isso que é o amor, é compreender o outro, é enxergar o outro da mesma forma como eu gostaria de ser enxergado. E essa é o foco, né, que Jesus nos coloca aqui, nessa afirmação. Enxergue o outro como você gostaria de ser enxergado. E como você falou logo no início, quando contextualizava, entendendo que cada um é diferente, todos estão em processos diferentes de aprendizado, se esse é considerado inimigo se traduz em alguém e não em alguma coisa, porque há coisas também que poderiam, emoções, por exemplo, pensamentos que também poderiam ser colocados como inimigos, mas se esse inimigo se traduz em uma personificação, em uma pessoa, o entendimento, né, a compreensão de que é um irmão que está na caminhada também, sujeito a errar. Talvez, em alguma oportunidade, sobre alguns aspectos, errar mais do que nós erramos no presente momento. Mas em outros aspectos, talvez, numa condição de muito mais forte nas suas ações, no seu direcionamento do bem, do que hoje nós nos encontramos. O segundo parágrafo, eu acredito que nós possamos dividi-lo em 3 períodos. Na primeira parte,
que trata exatamente de como a multidão compreende amar, né? A multidão, em geral, não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Ou seja, Emmanuel nos chama a atenção que amar vai muito além de afagos, de afeto físico, né? É um aprofundamento na compreensão em relação ao outro, o respeito em relação ao outro, permitir que o outro seja quem ele é, sem necessariamente que nós concordemos com isso, mas sabendo que ele, por ser diferente, ele tem todo o direito de ser como é. E nós, evidentemente, sabendo naquela circunstância que determinado comportamento, pensamento, atitude está errado, nós não precisamos concordar. Podemos ser orientadores. A exemplo do que fez Jesus quando lhe foi questionado, como José contextualizou, sobre ensinar ao sábado. Ele sabia que aquilo era simplesmente uma formalidade, algo ali adquirido pelo costume da religião e que não era correto. Ele não concordava, ele podia fazer diferente, mas ele não condenou aqueles que faziam, aqueles que tinham essa prática. A seguir, no segundo período desse segundo parágrafo, para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas, sem qualquer exteriorização superficial. Então, aí Emmanuel nos chama para aquilo que as pessoas comumente pensam, né? Que o amor só existe se ele for exteriorizado por palavras e atitudes, e, contudo, o amor verdadeiro é exercido ou pode existir em silêncio, sem que haja aquela demonstração evidente, com ênfase para que todos vejam, mas ele está acontecendo na mente e no coração daquele que o tem. E no terceiro período desse parágrafo, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor, inclusive permitir, né, que possamos existir apesar de nós mesmos. Essa é uma condição do amor do Pai, né? Permitir que nós sejamos nós mesmos, que nós aprendamos por conta própria, na convivência com os demais, e possamos, além de progredir intelectualmente, progredir moralmente, desenvolvendo esse amor ao qual Jesus se refere. Estudamos, refletimos a respeito, buscamos a prática, falhamos, retornamos à prática, estudamos novamente, até que se torne natural a nossa pessoa, ao nosso ser. Então, esse segundo parágrafo, ele é muito interessante, porque ele caminha daquilo que é a visão do homem enquanto na Terra, aquele ser humano no estágio de evolução que a Terra permite, e chega até aquilo que o Pai nos oferece como o objetivo, como resultado dessa caminhada. José? Isso me lembra, né, Maurício, principalmente a primeira parte desse parágrafo, sobre a exteriorização da afetividade e tudo mais, me lembram alguns relatos que é comum a gente ouvir de vez em quando, às vezes até nós mesmos podemos ter passado por uma experiência semelhante, em que nós temos um círculo de pessoas mais próximas, que sempre estão conosco, e todas muito alegres, e tudo muito bem, né? As pessoas nos fazem elogios, e
estão sempre nos circundando de alguma forma positiva, né? E, de repente, nós entramos num processo mais negativo, né? De perdas e, né, situações mais complicadas, e essas pessoas às vezes desaparecem, né? E aí a gente acaba sendo ajudado por alguém inesperado, né? Alguém inesperadamente nos traz uma palavra de afeto, de carinho, né? E que aí a pessoa geralmente ela se expressa assim: puxa, eu tinha tantos amigos, mas na hora que eu precisei mesmo, só fulano foi me ajudar. E geralmente, às vezes, até esse fulano é uma pessoa tão inesperada que eu poderia até considerá-lo um inimigo, até alguém mais afastado, né? Então, esse que não teve nunca apresentou essa exteriorização de afetividade, e que talvez não tivesse muita simpatia por mim, esse me amou, esse evoluiu, né? Esse, não tendo manifestações exteriores de afetividade, ele, né, tinha dentro de si algo que o tornava diferente dos outros, né? Então, nós temos essas experiências que às vezes nós ouvimos, ou acontece conosco, ou que nós ouvimos de outras pessoas, né, e que se encaixam muito bem nesta explicação que o Emmanuel nos traz, né? Nós estamos diante tanto nós, é bom que a gente entenda isso, que o inimigo é uma questão de ponto de vista, né? O inimigo é o outro ou o inimigo sou eu? Quem é o inimigo? É a pessoa que eu enxergo como inimiga ou eu sou o inimigo dela? Então, nós precisamos também trabalhar isso. Entender que não tem esse antagonismo, não existe esse antagonismo, né? Esse antagonismo ele não faz sentido para que a gente possa dar o passo seguinte. É interessante essa colocação, porque, de fato, muitas vezes nós somos o principal inimigo de nós mesmos, né? Nossas sensações, os apelos materiais, os apelos do egoísmo, o orgulho, a vaidade, que muitas vezes acabam inundando o nosso ser, acabam sendo os grandes inimigos, aqueles que trazem um antagonismo que nos impede, de fato, de exercer livremente, né, essa condição de desenvolvimento moral, de progresso moral, e que nós sabemos que é tão importante, acabamos ficando presos às situações da nossa antiga natureza, né? Aquela natureza, muitas vezes, de origem quase que totalmente da animalidade que nos prende cada vez mais às questões terrenas. Continuando o parágrafo seguinte, o terceiro parágrafo, ele é um parágrafo pequeno, mas ele exige grandes reflexões a respeito. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Convite à reflexão, convite à análise de cada cenário e de nós mesmos, mas um grande convite também, segundo a doutrina espírita, a nós analisarmos as orientações de Jesus. A questão 625 de O Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o guia e modelo possível para a humanidade na Terra. E nesse parágrafo, Emmanuel nos convida a entendermos Jesus dentro daquilo que nós podemos, procurarmos saber como agir, seguindo esse modelo. Se há um modelo,
se há o guia a ser seguido, diante das circunstâncias mais difíceis, mais adversas, que nos são contrárias, que nos foram causadas por nós mesmos ou por outros e que vão no contrário daquilo do que diz nosso coração, né? Qual o comportamento adequado? Como extirpar qualquer possibilidade de deixar o ódio, deixar a revolta crescer dentro de nós? Como não tratar aquela circunstância de maneira tão particular? Como ver com olhos que veem de fato num ambiente amplo, um ambiente onde nós tenhamos o conhecimento ou procuremos ter o conhecimento geral daquilo que acontece. Não é, José? Isso mesmo, Maurício. Muito bem colocado aí nesse trecho do estudo. Nos deter, o Emmanuel diz o seguinte: é justo que nos detenhamos em legítimas ponderações. Né? Ponderar realmente onde que nós podemos melhorar, onde nós podemos ter falhas, e reconhecer que isso é o que o outro também está passando. Né? Eu posso me desenvolver, até que ponto eu posso me desenvolver, o quanto eu consigo me desenvolver, o que eu devo fazer para me desenvolver, né? Do que eu devo abrir mão nas minhas relações, né? O que eu não devo abrir mão nas minhas relações. Então, essas ponderações é que eu acredito também que o Emmanuel chama a atenção para que a gente faça. Dando a sequência à leitura, o quarto parágrafo desse texto, nós podemos dividi-lo também em alguns períodos, quatro períodos, que podem ser analisados separadamente. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Coisas contrárias produzem atritos, é evidente, e a luta ocorre, né? O José mencionou muito bem há pouco a respeito de nós enfrentarmos situações contrárias ou controversas em relação a nós mesmos. E aí parece que travamos uma batalha individual, né, do bem contra o mal, da consciência, né, contra aquilo que nós sabemos que é necessário ser melhorado. Então, a luta onde há esse antagonismo de fato. Mas, é claro, não podemos concordar com tudo quando, né, se trata de algo que não está de acordo com o bem, ou algo que foge àquilo que nós sabemos, que nós estudamos, ser as leis naturais, as leis de Deus. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Então fica bem claro, olha, não é para concordar, amar, né, o inimigo, não é para concordar com aquilo que ele está fazendo, é evidente. Se eu sei que aquilo não é correto, o meu posicionamento é contrário, e eu vou fazer diferente, e se possível vou orientar. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. Né? Olha que interessante
esse pedido, né? Porque Emmanuel fala que é necessário que tenhamos uma disposição de irmãos, uma disposição em relação ao outro, né? Que é parte de toda aquela compreensão, todo aquele aprendizado que nós falamos, que é necessário para ajudá-lo. E aí dá como se fosse uma receitinha, as condições. Olha, paciência, né, recurso reconstrutivo e trabalho restaurador. Não é de maneira nenhuma assim, olha, tá tudo bem, eu não concordo, mas eu vou respeitar. Não é isso também, não. Isso seria uma inação. Emmanuel fala que é necessário, olha, há paciência, mas eu tenho que buscar o recurso reconstrutivo, porque esse irmão está precisando de ajuda, e eu tenho que trabalhar nessa restauração. Daí, então, esses podem se reerguer para o bem. E no último período desse parágrafo, o mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas, né? E olha só, via de regra, quando algo nos contradiz, principalmente se ele afeta o bem comum, se é o mal, a crueldade que acontece contra nós mesmos ou contra alguém, que nós ou ocorreu conosco, ou nós ficamos sabendo através do noticiário, das redes sociais, ou mesmo pessoalmente, há uma tendência muito grande em deixar a semente do ódio germinar e tomar corpo, e isso é imprescindível que não aconteça. Porque, em acontecendo, nossas ações partem para disputas inferiores, inúteis e desastrosas, quando deveríamos, a exemplo do período anterior desse parágrafo, exercitar paciência, recurso construtivo e trabalho restaurador. Olha só. Muito, muito, muito bom. Eu tenho observado também nas leituras todas que nós fazemos, né, e outras leituras também de outros livros e outras obras espíritas, né, o Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, né, ele coloca que nós devemos respeitar o valor das diferenças alheias, né? Isso para que você consiga amar, né? Consiga amar os seus, não vou chamar de inimigos, vou chamar os diferentes, aqueles que pensam diferente de nós. Respeita o valor das diferenças alheias, né? Isso já é uma evolução grande em relação ao que normalmente, né, nós nos comportamos no dia a dia. Aproveitando, José, uma frase que eu acho muito interessante é: encontrar qualidades no opositor valoriza a luta. E todo opositor, todo pensamento contrário acaba tendo as qualidades que devem ser analisadas, que devem ser compreendidas. Talvez isso faça parte dessa orientação de Hamed, que eu acredito muito a propósito. E finalizando o último parágrafo dessa lição 137, ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Olha que orientação maravilhosa, né? Nós, através, então, de um reposicionamento, uma busca dentro de nós, daquilo que pode ser um significado diferente, uma perspectiva diferente em relação a um fato, em relação a um comportamento de alguém, em relação a uma atitude, nós podemos encontrar uma situação
que não só nos é positiva, porque refletimos e podemos passar a aplicar em nossa própria existência, como evitamos um duelo inócuo, sem efeito nenhum, do mal contra o mal. Né? Ao reagirmos de maneira incompreensiva ou impaciente em relação àquele que, de alguma maneira, nós acreditamos que não está correto, muitas vezes acabamos incorrendo num erro maior, trazendo o ódio para dentro de nós, deixando de providenciar essa ajuda fraterna, não ajuda nada ao outro e ainda prejudicamos o nosso psiquismo, a nossa existência. Né? Acabamos, né, como diriam, né, enfiando o pé na jaca por completo. Orientações perfeitas, eu acredito, de Emmanuel a respeito desse tema tão importante, não é? Sim, e o pior, Maurício, é que esse duelo do mal contra o mal, que o Emmanuel coloca, é um duelo que acontece dentro da gente. Né? Não é um duelo meu com o outro. É o mal do outro contra o meu mal acontecendo dentro do meu ser. Então, eu só trago o mal para dentro de mim. Né? Então, eu tenho que mudar esse paradigma, eu tenho que quebrar esse duelo, eu tenho que me libertar desse duelo. Né? Seria, né, se a gente conseguisse, né, e a gente, com persistência, certamente vai conseguir, transformar, né, os nossos inimigos em nossos colaboradores, né, olhando-os da forma como nós gostaríamos de ser vistos, né? Com compreensão, né? Com carinho, com noção de que o outro pode e deve ter posicionamentos diferentes dos nossos. Olha que maravilha, né, companheiros, que nós podemos apurar de uma lição do livro Pão Nosso, né? Com as orientações de Emmanuel. Fica claro para nós, então, que é importante, né, além de tudo isso que nós discutimos, e de certa maneira para um simples resumo daquilo que nós podemos fazer. Cada um de nós, primeiro, compreender quem são nossos inimigos, né? Aquilo ou aqueles que se mostram contrários ao nosso coração. É um ponto importante, e como já falamos também, ter uma compreensão maior, mais profunda do que é de fato o amor. O contrário, como acaba o José de expor, o contrário nos mantém em alerta. Aquilo que se nos opõe, ele nos mantém em alerta. Por quê? Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos saber se de fato aquilo pode nos trazer um prejuízo ou não. E aí aquele que de alguma maneira ele teve um comportamento que nós desaprovamos e que não necessariamente nos atingiu diretamente, mas se nós deixamos nascer em nós aquela revolta, né, aquela situação onde nós podemos desenvolver o ódio, ele é algo que nós temos que ficar em alerta, porque senão o prejuízo é nosso, né? Estaremos tomando veneno, né, esperando que o outro morra, como nos dizem muitas histórias que nós ouvimos. E o principal, se nos mantivermos alertas desse jeito, podemos melhorar nossa conduta, caso sejamos atentos àquilo que nos puxa para o mau caminho, para aquilo que nós sabemos que está em desacordo com as leis universais, que está em desacordo com as orientações, né, da moralidade, as orientações de Jesus. Nós chegamos, nesse momento, ao final desse estudo. Eu agradeço já de imediato a participação de todos que estiveram conosco, espero que tenham apreciado, e
passo a palavra ao José para que faça suas considerações, se assim achar interessante, a prece de encerramento. E eu já me despeço de todos os senhores. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Maurício. Então, acredito que nós possamos fazer a nossa oração final, né, para poder encerrar o nosso Evangelho no Lar. E nesse momento, então, como nós fizemos a abertura com a oração, nós fechamos também com a oração, né, agradecendo a Deus Pai por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome, contarmos com isso, com a presença dos amigos espirituais que nos encaminha para nos ilustrar, para nos intuir com bons pensamentos, e saber que nós estamos nessa atividade nos aproximando do Mestre Jesus, que prometeu que estaria conosco quando nós nos reuníssemos, e dessa forma, com o coração aliviado, com a mente aberta pelas instruções que nos foram passadas, nós louvamos ao Pai, pedindo a Ele que continue a nos dar as oportunidades que necessitamos de evolução espiritual. Que todos nós, os nossos amigos, os nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar, seja abençoado e seja coberto de vibrações positivas, para que somente a paz, o amor e a harmonia reine entre todos nós. Em nome de Deus, no nome do qual iniciamos nossa reunião de hoje, em nome dele também encerramos mais um estudo do Evangelho do Lar. Que assim seja. Eu também me despeço de todos, dando o meu boa noite. Agradeço pela atenção de todos que estiveram nos vendo e ouvindo, e estaremos aqui reunidos numa próxima oportunidade. Boa noite.